Momento Legal. Seu direito de forma simples com o Dr. Dante Severo. Oferecimento. Sou Santa, vestindo do 36 ao 54, na Rua do Mercado 659, em Monte Sião, em frente à Praça do Rosário. E concessionária Kia Sterne, Avenida Brasil, 1472, São Paulo. Agora 9h33, bom dia, doutor Dante. Bom dia, Neuza, bom dia, ouvintes, tudo bom? Tudo, passou bem o final de semana? Graças a Deus, muito bem. Que bom, estamos começando aqui na Difusora mais um Momento Legal, dessa segunda-feira, dia 21 de outubro, né? Mas, doutor Dante, vamos começar o programa da seguinte maneira hoje. Vamos lá. Nessa primeira quinzena, houveram duas alterações significativas, né? Que está para quem está com a intenção de adotar, sendo uma na destituição do poder familiar e a outra na junção Cadastro Nacional de Adoção. E o cadastro de crianças abrigadas o senhor poderia comentar sobre isso para nós? O que eu acho interessante até, doutor Dante, é aqui a destituição do poder familiar, que eu acho que se torna até mais fácil, né, para a adoção. Sim. Da criança. O que houve, Neuza? Vamos iniciar pela destituição do poder familiar, daí a gente chega nessa inovação. Eu estava pesquisando e vi um julgado aqui de um processo aqui do estado de Minas Gerais que eu achei super proveitoso e o que ocorre em relação à destituição do poder familiar? Primeiro eu vou iniciar falando o que é a destituição do poder familiar, para o ouvinte não ficar perdido no o que quer dizer isso. É a perda do poder familiar, é a forma mais grave de destituição do poder. Se dá por ato judicial quando o pai ou a mãe castigar imoderadamente o filho, deixá-lo em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, ou incidir de forma reiterada no abuso de sua autoridade. O que é isso? A destituição do poder familiar, você perde os direitos sobre os seus filhos, né? Eu já comentei isso em maio, foi até um tema de uma palestra minha. Eu não vou ficar entrando muito a fundo nesse assunto, senão a gente vai perder tempo de uma coisa muito mais interessante. Mas isso aqui teve um julgado agora. O que ocorreu? Antigamente, quem poderia pedir a destituição do poder familiar era o Ministério Público ou quem detinha a guarda desse menor, né? Com esse julgado, o que ocorreu? O terceiro interessado, ele pode entrar com essa ação de destituição familiar daquele menor. Por quê? O que se decidiu? Foi no STJ. Foi decidido que o terceiro interessado, até mesmo o parente, pode pedir isso daí. Porque o que ocorre? Por que a conta da adoção não fecha? Tem tantas crianças para serem adotadas e diversos casais ou pessoas querendo adotar. Por que essa conta não fecha? Por causa de um dos entraves é a destituição do poder familiar, porque essas crianças não estão aptas para adoção. Elas estão todas abrigadas ou estão em famílias extensivas, mas não estão aptas para adoção. E esse é um dos entraves. Então, com esse julgado que foi resolvido no STJ, que terceiros podem pedir a destituição do poder familiar dessas crianças, eu vejo que a coisa começa a andar por um caminho super positivo, né? Eu entendo, aí é um entendimento meu, que até os abrigos, através do seu representante legal, vai poder ser legítimo. O que é legítimo? É quem pode estar sendo representado numa ação. Ele é legítimo para entrar com essa destituição do poder familiar. Esse é o meu entendimento, tá? Então eu acho que isso daí foi uma baita decisão, sabe, no ramo da adoção, nessa matéria de adoção, para dar uma boa andada nessa fila, que infelizmente está travada ainda. Mas tem ocorreu em agosto e começou a vigir agora em outubro, que foi a junção dos cadastros. O que ocorreu? Se juntou o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional de Acolhidos. Como era antigamente? Haviam dois cadastros, o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro dos Acolhidos. Esses cadastros, eles não dialogavam entre eles.
O juiz tinha que fazer isso semanalmente. E verificando, fica até meio impossível fazer isso daí, porque é tantos casais e tantos crianças abrigadas que não davam para fazer essa junção, pegar manualmente. Então, a partir de agora, foi semana passada, Neuza, isso daí ocorreu semana passada, foi instalado esse sistema, se juntou o Cadastro Nacional de Adoção e mais o Cadastro Nacional dos Acolhidos, de crianças aptas para serem adotadas. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. O que é o Cadastro dos Acolhidos? É o seguinte, toda criança que vai para um abrigo ou vai para uma família extensiva que é retirada da mãe, ela entra num Cadastro Nacional de Acolhidos. Isso daí é informado para o juiz da sua comarca, da Vara da Infância e da Juventude, e fala assim: juiz, essa criança está em tal abrigo. Isso daí ela vai para esse cadastro, né? Sendo que, após a destituição do poder familiar, essas crianças continuavam e continuam no abrigo, né? Porque se não tem ninguém interessado em adotar, ela não pode retornar com a família, ela fica com a guarda. Quem tem a guarda? Os abrigos. Sim. Só que ela estava apta já para adoção. Sim. E às vezes por esse cadastro não ter essa junção do Cadastro Nacional de Adoção. O que é o Cadastro Nacional de Adoção? É quem se inscreveu, se habilitou para adotar, tá? Não tinha esse sistema, eles não se cruzava esses dados. Sim. A partir agora de outubro tá se cruzando esses dados. Ah, tá, entendi. Entendeu? Tá se cruzando esses dados. Então, o que esse sistema traz de inovador? Ele faz isso, ele fala, ele pega um casal da comarca, vamos pegar a comarca de Ouro Fino. Ele pega o casal da comarca de Ouro Fino e fala assim: casal, olha, tem essa criança lá que é o perfil que você escolheu quando você preencheu aquele formulário no cadastro para se habilitar. O juiz, isso já avisa pro juiz, dá um alerta para ele, fala: juiz, olha aqui da junção. Tá? Antigamente ele tinha que fazer manual. Entendi. E pro humano, e a gente sabe que pegando a nossa comarca de Ouro Fino, praticamente os nossos juízes aqui, eles abraçam tudo, falando popular. É verdade. É criminal, é cível, é família, é sucessões. Humanamente, assim, fica difícil para eles. Verdade. Né? Nós temos duas varas aqui só. Fica bem difícil para ele, e sendo que uma vara da infância só. Então ele tem que fazer todo esse trabalho, tudo isso daí. Eu entendo que humanamente fica difícil. Exato. Por ser humano é bem complicado. E o sistema tá vindo para ajudá-los, auxiliá-los e facilitar isso daí. Então, porque eu não entendo muito, mas doutor Dante, a gente vê assim que é um processo muito moroso para uma adoção. Creio eu, né? Não sei se isso é necessário, mas poderia ser simplificado. Tanto para os pais quanto para a criança a ser adotada. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, Neuza, eu já pensei desse jeito. Na hora que eu comecei a me debruçar mais para estudar nessa matéria, eu não vejo que é moroso. Eu vejo que é uma coisa de proteção. Infelizmente no Brasil, se você abre muito para as pessoas fazerem coisa errada. E daí banaliza, né? Eu acho que às vezes a gente fala: mas por que é assim? Por que tem que ser desse jeito? Eu dou 2 exemplos. O brasileiro começou a usar o cinto de segurança quando ele começou a ser multado. Que antes, eu lembro, meu pai tinha um Fusca, o cinto parecia um penduricalho. Sim. Nunca se usava cinto de segurança. Nós atrás íamos no chiqueirinho, aquela parte de trás do Fusca, tudo socado ali, batendo, aquela coisa toda. Hoje não tem mais como isso. Sim. Outro exemplo que eu dou é do cigarro. Foi o Serra que lá em São Paulo iniciou esse trabalho de multar as pessoas que fumavam em ambiente fechado. E hoje você pode pegar, em todo o Brasil ninguém mais fuma em ambiente fechado. Sim. E a ideia em alguns lugares, até dependendo do local público, também é proibido fumar, né? Sim. Então, por quê? Através de multa o estabelecimento, aquela coisa. Tá vindo uma inovação dos canudinhos de plástico. Sim. Né? Sei que a gente tá saindo de adoção, mas só para dar dos canudinhos de plásticos. E não multar o estabelecimento, sim multar a pessoa. Eu ainda não presenciei nada disso, nunca chegou para mim: eu tomei uma multa por usar o canudinho de plástico. Mas em São Paulo o pessoal tá dando canudo de papel, aquela coisa toda. Então, voltando para adoção aqui, eu não vejo que é moroso, tá? Eu vejo o seguinte:
existem muitos processos. Não tem, só em grandes comarcas como Capital, que tem uma vara só especializada na família. Daí e um juiz, o restante ele abraça o civil, o penal, o divórcio, que é a família, as sucessões e mais a vara da infância. Daí torna-se um trabalho árduo, né? Trabalho muito árduo para eles, né? Então eu não vejo que é moroso, e eu acho que é no tempo que tem. Mas tem um funcionário. Mas desculpe interrompê-lo, mas é até bom, sabe por quê? Porque nesse trâmite todo pode acontecer do casal desistir. Não é? Então, eu já presenciei casos que o casal desistiu, mas não por causa da morosidade. Não, tá? sim, mas é isso que eu tô querendo dizer. Porque talvez por esses processos serem um pouquinho mais longo, mais bem elaborado, né? Faz até com que o casal repense se é aquilo mesmo que eles querem. Porque você começa a dar. Boa parte que eu acompanhei, você começa a dar entrada na adoção quando você já tá com a guarda. Sim. E eu chamo aquilo de uma gestação com um futuro filho vivo, né? Porque você tá dando entrada naquela adoção, ele vai tramitando, e se não tiver com a destituição do poder familiar, você tem que acumular aquele pedido, né? Aquele requerimento. Então, por isso que demora um pouco mais. É isso que, de boa parte que eu trabalhei, nenhuma tinha destituição do poder familiar, então demorava muito mais, porque você tinha que dar a vez para a genitora se defender, às vezes a genitora está desaparecida, ninguém sabe, por ser usuária de droga, por ser até mesmo uma criminosa ou outras coisas, então você tem que praticamente ver onde está essa pessoa, daí você chega num momento que é local incerto e não sabido, você tem que partir por um edital, então essas fases infelizmente demoram um pouco mais. Pois bem, doutor, nós estamos chegando no final do programa. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, não é em relação à adoção, mas é um outro caso que eu vou passar às suas mãos para que no próximo programa o senhor possa estar abordando aqui para nossa ouvinte que mandou essa pergunta aqui, que é com relação a trabalho. Tá? Passa que então eu vou passar a pergunta pro senhor, daí segunda-feira o senhor já fala sobre isso. Já respondo. E a gente fala também, continua falando sobre adoção também. Com certeza, se tiver dúvida, encaminha para mim em outros programas, tá? E eu vou estar falando isso, é uma bandeira que eu defendo bastante, já deixei isso aqui bem transparente. Se você tiver dúvida, encaminha para mim, não só de adoção, sobre família, divórcio, sucessões, Código de Defesa do Consumidor. Eu vou trazer alguns programas aí, mais coisas sobre consumidor que está acontecendo. E envia para nós através do qual WhatsApp, Neuza? É 997535893, tá? O WhatsApp da difusora. E se eu não tiver o WhatsApp, como que eu entro em contato? Pode ligar no telefone fixo 34411433 ou 99758 9758, eu esqueci o resto do telefone, 9282. Não importa, já tem o WhatsApp, tem o fixo, depois a gente lembra esse outro número aí. Eu acabei me esquecendo porque agora. Esses números... tanta coisa, né, doutor? Neuza, não esquenta, esses números estão 60 anos no ar, fica tão repetitivo que o nosso cérebro começa a dar umas pane. Confunde os números, né, doutor? Não tem problema, olha, eu tô vendo aqui o Guilherme, você pode enviar suas perguntas para ele, acabou de passar aqui na frente do estúdio, ele vai estar nos repassando, passa pra Neuza, passa pra mim. Gente, hoje a gente tá encerrando. Aqui, ó, o vivo da rádio é o 999819206, viu? É isso aí, olha, pronto. Achou. Já achei, já consertei meu erro. Não tem erro, não. Acontece. Mas, gente, programa ao vivo, igual diz Faustão, programa ao vivo é assim mesmo. Exato. Gente, muito obrigado. Conforme eu disse, encaminha suas perguntas para nós. A Neuza vai estar aqui recebendo essas perguntas através do Guilherme, que atende vocês. Muito obrigado, um enorme beijo no coração. Antes eu quero fazer 2 agradecimentos. Quero mandar um grande abraço para Parada da Manu, né? O restaurante Parada da Manu, e pro Flávio, que trabalha num supermercado aqui da cidade. Um grande abraço para vocês, sempre que me vêm, me cumprimentam, falam que são os nossos ouvintes, Neuza. E é isso aí, boa semana, encaminha suas perguntas e um enorme beijo no coração de todos. Você ouviu Momento Legal, seu direito de forma simples, com o Dr.
Dr. Dante Severo. Oferecimento. Sou Santa, vestindo do 36 ao 54.